Agora, à nossa frente, contemplamos o Volga largo, límpido, sereno e silencioso. Esta é uma poesia de Vassily Kaminsky sobre o Volga. Este nome, sabemos, evoca sentimentos diversos no coração de cada pessoa. No meu caso, por exemplo, o Volga representa principalmente a principal artéria que conecta a região meridional do nosso país à sua porção setentrional. O Volga é o maior rio da Europa, possuindo uma extensão de 3.500 quilômetros. Sua nascente situa-se no Planalto de Valdai, a meio caminho entre Moscou e Leningrado. Ele banha Gorky, antiga Nizhny Novgorod. Em seguida, banha Kazan, a capital soviética dos tártaros. Passa por Ulyanovsk, berço de Lenin. Atinge Saratov e Volgogrado, antiga Stalingrado. Finalmente chega a Astrakhan, cidade da última ponte no Volga. O imenso delta do Volga deságua no Mar Cáspio, 32 metros abaixo do nível do mar. O Volga, rio colossal, tem bacia 3 vezes a França e vazão 20 vezes a do Reno. Uma vasta rede de rios conecta os mares do norte, como o Báltico e o Mar Branco, aos mares do sul, incluindo o Cáspio, o Mar de Azov e o Mar Negro. Contudo, o Volga é mais que via de comunicação. Por séculos, ele protegeu os russos, servindo de barreira nos frontes leste e oeste. Foi a barreira que, há muitos séculos na história do nosso país, conteve a invasão dos tártaros. C'est les Tatars mongols. Em 1237, primeira invasão tártara da Mongólia. Observe. Lorsque, au XIIIe siècle, les hordes de mongolo-tatars commencent à Quando, no século XIII, as hordas de tártaros mongóis começaram a devastar a Rússia, chegando aos milhares. Não é por acaso que utilizamos o termo milhares, pois a palavra tima, que significa mil em tártaro, também remete à escuridão. A Rússia vivia na escuridão sob invasores cruéis, um horror lembrado em canções populares da época. A canção diz: de quem não tem dinheiro, levarão o filho, de quem não tem filho, levarão a esposa, e de quem não tem esposa, tirarão a vida. Donc, arrêt total. Houve, portanto, uma paralisação completa no desenvolvimento, ou melhor, no progresso econômico e cultural da Rússia. O comércio entrou em colapso, o artesanato mergulhou em profunda crise e os campos foram abandonados. As cidades foram saqueadas e incendiadas, e suas populações, reduzidas à escravidão, eram levadas consigo pelos conquistadores. A Igreja, a bem da verdade, desempenhou um papel duplo neste cenário histórico. Por um lado, a Igreja precisava resistir aos ataques dos infiéis, mas, por outro, também tinha o dever de defender o país. E os mosteiros construídos ao redor das cidades tinham de fato a função de atuar como fortalezas. Por outro lado, infelizmente, a Igreja havia se deixado, em parte, corromper pela astúcia política dos tártaros. É preciso admitir que eles eram inteligentes e conseguiram influenciar a Igreja de tal forma que os popes diziam: temam o Deus cristão, mas venerem o cantártaro.
Essa foi uma história que não honrou a Igreja. No entanto, os tártaros possuíam uma forma de civilização própria, não eram selvagens nem bárbaros. Além de suas crenças religiosas, eles dominavam a escrita, eram bastante tolerantes e nunca realizaram perseguições contra a religião cristã ortodoxa. Conheciam também os sistemas de aquecimento central, o potencial da energia hidráulica, e embora fossem administradores cruéis e ferozes, eram extremamente bem organizados. Au moment où la France connaît la magnifique époque de la Renaissance, Na época em que a França vivia a maravilhosa experiência do Renascimento, a Rússia lambia suas feridas como um animal ferido de morte. Era um país que havia atingido um alto grau de civilização, estando, sem dúvida, entre os mais prósperos e cultos de toda a Europa. Para julgar, basta observar e admirar estes magníficos monumentos, verdadeiros milagres de arquitetura que nos foram transmitidos daquela época. São construções tão bem proporcionadas, com tal harmonia, que emanam uma sensação de quietude, doçura e paz, expressando claramente a sabedoria de um povo civilizado. les gages trahissent fort bien la sagesse d'un peuple civilisé. Essas igrejas, construídas nas margens do rio, eram postos de controle. Os mercadores que utilizavam os cursos d'água deviam parar ali para pagar uma quantia como taxa. O direito de trânsito, pago a Deus, era dos príncipes. A primeira instrução na Rússia foi dada pelos mosteiros e conventos. As primeiras formas de arte foram os ícones. A primeira música foi o canto sacro nas igrejas. A igreja foi crucial em todos os campos culturais. Ela tinha maiores possibilidades e talvez fosse até mais perspicaz. A igreja possuía um poder considerável, dado que em todos os tempos ela foi bastante rica. Ela era rica porque todos precisavam dela e as pessoas traziam ofertas. Quem podia dava muito, quem não podia dava pouco, e todas essas riquezas se acumulavam. A soberania. Os russos são o povo das florestas. Por 2.000 quilômetros de seu curso, o Volga atravessa imensas florestas que cobrem um terço de todo o território. A madeira é a amiga amada que se esculpe, com a qual se fazem brinquedos e móveis e com a qual se constrói muitas vezes a própria casa e até hoje a própria aldeia.
O reinado de Ivan o Terrível começou em 16 de janeiro de 1547. Após 15 dias, Henrique VIII morreu. 2 meses depois, o rei francês Francisco I morreu, marcando a era de Carlos V. Na história russa, o reinado de Ivan IV ficou conhecido por seu epíteto, o Terrível. Ele foi o responsável por derrotar e até aniquilar os tártaros no Volga, tornando-se o unificador da Rússia. Ele foi também o primeiro a carregar o título de czar, sendo Ivan o primeiro soberano russo a ser coroado com essa designação. Grozny signifie pas terrible. Grozny signifie... A palavra Grozny não significa terrível, mas sim temível. Ele era quase um justiceiro, mas como lhe foram dados esses títulos de temível e justiceiro? Para entender, basta revisitar a infância de Ivan. Aos 3 anos, Ivan perdeu o pai, aos 8 a mãe. Ele vivia em uma atmosfera de intrigas na corte, testemunhando lutas ferozes e cruentas em um ambiente semelhante ao dos Borgias, onde tudo era permitido. Veneno, punhal e assassinatos a sangue frio eram comuns. Ele assiste a tudo isso ainda na infância e fica profundamente impressionado. Imediatamente, ele viu seus principais inimigos nos boiardos, embora eles devessem ser seu maior apoio. E contra os boiardos ele teria que lutar novamente quando adulto, assumindo a liderança de um estado imenso e fragmentado pelo feudalismo. Ele teria, então, de combater esse fracionamento e restituir a unidade ao país, recriando a coesão nacional de que o povo russo tanto precisava. Para sobreviver, era preciso ser capaz de lutar contra tudo e contra todos. Ivan não era apenas inteligente, mas um homem de imensa cultura, pois sem ela a inteligência de Ivan o Terrível não teria servido para muito em sua formação. Foi-lhe inculcado um grande amor pelas artes. Ele compunha música e era um escritor de estilo notável, além de ter introduzido a arte da impressão com Ivan Fyodorov, o Gutenberg russo. Ivan era religioso, um tanto maníaco, e às vezes se dedicava às artes mágicas e à astrologia. Quando combatia os tártaros para tomar Kazan, uma cidade de difícil conquista, era indispensável construir uma fortaleza. Contudo, não era fácil realizar tal feito sob os olhos do inimigo. Sabem então o que Ivan arquitetou. Ele mandou cortar madeira de um bosque no Volga, a centenas de quilômetros rio acima, construindo uma fortaleza inteira com 18 torres, 7 portas e muros muito espessos.
Em seguida, mandou numerar cada viga e tora, ordenando que as colocassem na água para formar grandes jangadas. Sobre elas, ele embarcou o exército e os construtores, fazendo-os descer o rio. Uma vez que cada viga e cada tronco haviam sido numerados, a fortaleza foi reconstruída em poucos dias, erguendo-se assim em frente a Kazan. Kazan caiu em 1552. Foi o início da retirada das armadas tártaras. Ivan Terrível, 22. O Volga é um nome repleto de associações históricas, geográficas e culturais, remetendo aos pintores que imortalizaram suas paisagens e a figuras ilustres, como Chaliapin e Maxim Gorky, que habitaram suas margens. Pushkin. Entre os grandes nomes que marcaram a cultura russa, destacam-se Pushkin, Lermontov, Gogol, Turgenev, Dostoiévski, Glinka, Mussorgsky e Tolstói. Léon Tolstoy. Leone Tolstoi, le cui opere sono state pubblicate a decine di milioni di copie in Unione Sovietica e tradotte in tutte le 120 lingue dell'Unione delle Repubbliche Sovietiche, è per ogni russo non solo un grande autore, ma un vero amico. O meglio, sono i suoi personaggi che sono amici. Lev Tolstói era um gênio. Todos reconheciam Tolstói como gênio. Nikolai Gusev, secretário, disse que ele era um fenômeno que aparece menos de uma vez por século. Infelizmente, não conheci meu avô, que morreu meses antes de eu nascer. Aos 6 ou 7 anos, fui a Yasnaya Poliana pela primeira vez e conheci minha avó, que demonstrou gentileza e graça requintadas. Foi então que entendi, talvez pela primeira vez em minha vida, que meu avô não era um homem como os outros. Tolstói, desde jovem, iniciou e manteve uma busca incessante. Fin dalla sua giovinezza e per tutta la durata della sua vita, Tolstoi ha accumulato una quantità favolosa di cognizioni. Si è occupato con uguale interesse dei problemi del proprio corpo, dal quale dipende. Ele aprimorava seu ser e espírito. Ele lutou contra suas paixões e fraquezas. Por isso, sua universalidade é total, pois seu amor pela humanidade era a base de sua natureza. Que son universalisme est tellement actuel. Em 7 de novembro de 1910, às 6 horas e 5 minutos da manhã, Lev Tolstói morreu. Ele registrou em seu diário íntimo: é vital pregar aos homens o amor igual a todas as criaturas. Sem tal recomendação, não há libertação do domínio do mal.
Ulyanovsk, terra natal de Lenin, ergueu-lhe um gigantesco monumento comemorativo. Vladimir Ilyich Ulyanov, conhecido em todo o mundo pelo nome de Lenin, nasceu nesta casa. A família Ulyanov era composta por 8 pessoas. Os pais, 3 meninos e 3 meninas, Ana, Alexandre, Dmitri, Vladimir, Maria e Olga. O pai de Vladimir era diretor de educação da província. Sua mãe, Maria Alexandra, era uma mulher culta que falava várias línguas. Foi ela quem ensinou Vladimir a amar a música. Aqui ele ouvia a Apassionata de Beethoven, jogava xadrez com o pai e descobriu pela primeira vez o Capital de Karl Marx. Seu irmão mais velho, Alexandre, uniu-se a conspiradores em Petrogrado para assassinar o czar Alexandre III. Ele foi preso em 1º de março de 1887, condenado e executado. A execução do irmão de Vladimir o devastou. Ele superou brilhantemente os exames finais do ensino médio, apesar do momento difícil, e recebeu medalha de ouro. Naquela época, a cidade se chamava Simbirsk. Era uma pequena e sonolenta cidade às margens do Volga, um grande mercado especializado no comércio de cereais, peixe e lã. Naquela época havia fome no campo e os camponeses eram tratados como escravos. Estamos nos tempos do nascimento da indústria. Primeiros operários surgem em condições desumanas. Aos 17 anos, Lenin se matricula na Faculdade de Direito em Kazan. Ele participa de uma manifestação estudantil e é preso. Assim começa sua vida revolucionária. Во всем мире растет союз коммунистов. В ряде стран победила уже советская власть. Еще недолго, и мы увидим победу коммунизма во всем мире. Мы увидим основание Всемирной Федеративной Республики Совет. O Volga foi a barreira que deteve o avanço das tropas nazistas, que chegaram até aqui e combateram por 200 dias e 200 noites. 200 jours et 200 nuits. Em 42, a cidade é o alvo da ofensiva germânica. A batalha é terrível e mudará o rumo da guerra. Ma première arrivée
arrivée dans cette ville, Na minha primeira chegada a esta cidade, tive uma impressão verdadeiramente assustadora. Lembro-me perfeitamente da cidade soterrada sob as cinzas. Em todos os lugares, viam-se apenas ruínas enegrecidas, pedaços de árvores e bondes virados, nada além de pedras por toda parte. Somente esqueletos de edifícios, nenhuma casa intacta. Ao vê-la hoje, é difícil imaginar que a cidade não existia mais. Jovens de toda a União Soviética, enviados de todas as partes, começaram a reconstruir a cidade gradualmente, dia após dia e mês após mês. Foi assim que a cidade renasceu. As condições de vida eram geralmente muito difíceis, especialmente nas pequenas casas que estavam sendo reconstruídas. Era preciso aquecer-se nas moradias subterrâneas, pois a maioria ficava debaixo da terra. A vida e o trabalho continuavam em todos os lugares. Desde 1943, logo após a libertação, operários, mulheres e idosos retomaram o trabalho nas fábricas do Outubro Vermelho, a metalúrgica da cidade, e já produziam enquanto as oficinas eram reconstruídas. Eles trabalhavam incansavelmente para ajudar os que estavam no front, para reconstruir a cidade e para acelerar a vitória de todas as formas possíveis. Foi decidido construir o monumento neste local para que a grande e heróica batalha, travada às margens do Volga, jamais fosse esquecida. Na Rússia, o passado jamais é esquecido e permanece sempre presente. É tradição que os noivos depositem um buquê de flores diante do monumento aos caídos. Com o consentimento e o desejo de ambos, a união de vocês é oficialmente registrada hoje.
A história de Giacomo. Em 12 de abril, celebra-se anualmente o voo do primeiro cosmonauta. Em 1961, a multidão aclamava o tenente Yuri Gagarin, o primeiro homem a retornar do espaço. Moscou recebeu Gagarin com entusiasmo. Os jornais de todo o mundo falavam sobre ele. Em todos os lugares, ele recebeu uma acolhida triunfante de Tóquio a Londres. Tudo começou com um simples anúncio. O comando designou o tenente Yuri Alexeyevich Gagarin para o primeiro voo espacial. Nasceu em 1934, na região de Smolensk. Então ele tinha 27 anos. Morreu em 1968 em voo de treino. Минутная готовность. Минутная готовность. Заря-1, я Кедр. Вас понял, минутная готовность. Занимал исходное положение, занял. Поэтому несколько задержал с ответом. Прием. Ключ на старт. Ключ на старт. Есть старт. Продувка. 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 Ingegnere Korolev, inventore del raio. Uma preparação minuciosa. Boa viagem. Si tratta di sensazioni puramente personali, naturalmente. A alegria de viver. Fazemos todo o possível para que o Volga esteja sempre livre da poluição, de modo que nossas crianças possam banhar-se e até beber sua água. É de grande importância para nós que suas águas permaneçam limpas. Diante de cada fábrica, há uma estação de tratamento e a água é analisada diariamente. O peixe, especialmente o esturjão, é uma riqueza do Volga. Anualmente, no início do verão, esturjões sobem o rio para desovar, marcando a temporada de pesca.
Capturam-se exemplares de mais de 100 kg, mas peixes jovens são devolvidos para a conservação da espécie. Agradecemos a todos. Para mim, o Volga também significa recreação e ar puro. Significa lugares de descanso e dachas. Em geral, o Volga é um local de veraneio onde as pessoas se banham. São os barcos que navegam em direção à usina hidrelétrica e ao canal Volga-Don. É sinônimo de lugares maravilhosos, como Karsevich, onde as pessoas descansam em um verdadeiro paraíso terrestre. Em 1951, o canal Volga e Don foi inaugurado, abrindo acesso ao Mar Negro. Agradecemos a todos. O Volga é o símbolo de nossa pátria, da Rússia, de seu passado, de seu presente e de seu futuro. De Astracan em diante, o Volga se transforma em delta, tornando-se um emaranhado de torrentes, riachos e pântanos que conduzem a água até o Mar Cáspio. No Mar Cáspio, o Golfo de Carabogás é muito amplo, mas bastante raso. Cercado por desertos, a temperatura ali é tórrida e os ventos áridos favorecem uma evaporação extremamente rápida, dando a impressão de que a água do mar se precipita nesse golfo e desaparece. Disso resulta uma notável queda do nível do mar, também devido à construção de inúmeras fábricas, enormes barragens e reservatórios artificiais no Volga para irrigar os campos de trigo e produzir a energia elétrica necessária ao país. Tudo isso, naturalmente, diminuiu a vazão do Volga. Além do Ural e de outros 3 riachos, o Volga é o único rio realmente grande que alimenta o Mar Cáspio. Houve, portanto, uma queda gradual no nível do Mar Cáspio e uma diminuição na vazão do Volga. Seu fluxo é sempre notável, nunca insignificante. Na verdade, se somarmos as vazões do Sena, do Ródano, do Loire e do Garona, ainda estaremos longe da atual vazão do Volga. De qualquer forma, permanece o fato de que o Mar Cáspio diminuiu cerca de 2 metros desde o fim da Segunda Guerra Mundial, e em certos pontos as águas recuaram dezenas de quilômetros das costas. Isso resultou em dificuldades para a navegação, e as famosas riquezas do Mar Cáspio, como o célebre caviar e o esturjão, foram fortemente afetadas. Seria então a catástrofe o fim do Mar Cáspio. Não porque centenas de cientistas, engenheiros, técnicos e estudiosos dos problemas do futuro examinaram a questão, estudando-a de todos os ângulos e em cada detalhe. A
Após milhares de debates e discussões, por vezes tempestuosas, pois posso assegurar que as disputas eram acirradas, a solução foi finalmente encontrada. Se olharem no mapa a parte setentrional da Rússia, verão um rio grandíssimo, o Pechora, que descarrega água extraordinariamente pura no Oceano Glacial Ártico. Uma água que praticamente não serve para nada. Uma vez que os cientistas puderam demonstrar que não existe nenhum perigo, nem ecológico nem de outra natureza, ao se utilizar um quarto da vazão hídrica do Pechora, um quarto da vazão do Ob, um grande rio da Sibéria Ocidental, e um quarto da vazão do Vishegda, para desviar essas águas através de obras verdadeiramente titânicas, lançando-as no Volga ou nos seus afluentes, de modo que toda essa água precipite no Volga. Finalmente se encontrou a solução para salvar o Mar Cáspio, acima de tudo, para reparar uma tremenda injustiça. 2/3 da população russa vivem nas regiões meridionais, mas dispõe de apenas 1/10 dos recursos hídricos do país. Com esse sistema, portanto, seria possível remediar essa injustiça. É por isso que, no documento programático do último Congresso do Partido, o 25º Congresso, foi afirmado que a Organização para o Desenvolvimento Econômico da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas decidiu elaborar e desenvolver projetos para o desvio de uma parte dos cursos d'água que desaguam no Oceano Glacial Ártico, a fim de direcioná-los para o Volga e o Mar Cáspio. O objetivo era fazer com que o Volga se tornasse ainda mais belo e potente, salvando o Mar Cáspio de um progressivo ressecamento. Esta é a Igreja de Deus. Esta é a história de um homem